Irmãos e irmãs, que alegria nós estarmos reunidos nesta noite para celebrar duas coisas, não? A primeira, que lógico é a mais importante, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Importante porque celebrar a padroeira, celebrar a Virgem Maria sob o título de Aparecida é celebrar o povo brasileiro. Então não é uma festa regional, mas uma festa de todo o país. E hoje, vendo televisão, fiquei muito feliz de ver tantas manifestações religiosas, tantas manifestações de fé por todo o território brasileiro, né? E também para nós, como paróquia Nossa Senhora do Rosário, é importante porque quis a providência de Deus que encerrássemos a nossa dezena também neste dia. E aí, às vezes, a gente fica na confusão, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, quem é quem? Todas são a Virgem Maria. Não importa o título, não importa de que maneira invocamos, não importa de que maneira nós a conhecemos. É importante, o mais importante é ter presente que seja naquela singeleza ou também com esta imagem, todas representam uma só coisa. A Virgem Maria, Mãe de Deus, que abriu a sua vida, consagrou-se inteiramente nas mãos do Senhor, para que pudesse nos trazer a salvação, que é Jesus Cristo, né? Então encerramos também a nossa dezena, que, graças a Deus, parece-me que produziu muitos frutos e tomara que tenha ajudado a paróquia, não só a rezar mais, não só a celebrar mais, mas também a buscar de uma maneira mais intensa uma caminhada de conversão, buscar de uma maneira mais intensa, manifestar a sua fé e, sobretudo, ser um sinal do Evangelho, que é muito o que nós vamos falar na homilia de hoje. E é por isso, então, que eu acho que foi providente, embora tenha sido um ajuste mais pastoral, mas parece-me que a providência de Deus sempre supera os nossos planos e faz tudo melhor, né? De termos a oportunidade de fazer essa junção, uma festa particular nossa, mas também uma festa de toda a nação, mas todas em torno da Virgem Maria. E Nossa Senhora Aparecida é importante para nós, porque desde 1773, quando aqueles 3 pescadores que já estavam desolados, já estavam tristes, mas que de repente lançam as redes e recolhem aquela imagem, uma imagem singela, uma imagem que estava quebrada, mas uma imagem que sinaliza um grande milagre, que é... Obrigado, contra-regra. Que sinaliza um grande milagre, um primeiro milagre das redes cheias, o mesmo milagre realizado por Jesus junto dos apóstolos naquele mar, quando Jesus começa a chamar os seus para segui-lo, o mesmo sinal a partir daquela imagem, e a partir daquele dia, esta imagem é para nós a imagem da presença materna da Virgem Maria em solo brasileiro. E aliás, a festa de Nossa Senhora Aparecida para o povo parnaibano tem que ter uma importância muito maior, porque diz a história que a imagem singela de Nossa Senhora Aparecida foi feita aqui. Não aqui, mas parece que mais para baixo um pouquinho, né? Não sei em que lugar, mas tem lá no centro a imagem do monge moldando a imagem. Então, para o povo parnaibano é um privilégio participar de uma maneira bastante íntima desta história de milagres, mas também dessa história da vontade de Deus se cumprindo nesta terra de Santa Cruz, neste Brasil que tanto amamos, que é de também nós termos um sinal, termos um selo do amor de Deus e, ao mesmo tempo, a garantia de que Maria intercede por cada um de nós. E celebrar esta festa, assim também como celebramos o encerramento da nossa dezena, é celebrar a nossa trajetória cristã. Porque se olhamos para Maria, sobretudo naquele diálogo do anjo, na Anunciação, quando ela diz o seu sim, quando ela diz o seu faça-se em mim, segundo a tua palavra, porque estou aqui como uma serva do Senhor, ali nós percebemos que ela é a mulher do Evangelho. Ela é uma mulher extremamente evangélica, no sentido de escutar a palavra,
de ter os ouvidos atentos, escutar a palavra e saber discernir de que aquilo que é anunciado a ela pela palavra de Deus, seja na boca do anjo, ou seja nos sinais que Jesus vai realizando e que ela vai vendo e guardando tudo no silêncio do seu coração, ela percebe que tudo aquilo é bom, que tudo aquilo é desejo e vontade de Deus, e que tudo aquilo deve se cumprir plenamente. Por isso que o primeiro sinal que nos é dado nesta festa é justamente este, de também nós, como Maria, termos os ouvidos atentos, porque ela intercede por nós como seres humanos, intercede por nós também como povo brasileiro, mas intercede por nós para que nós, cada vez mais, nos disponhamos a estabelecer uma relação íntima com Deus. Ela é um sinal. Ela é, talvez podemos usar uma analogia dizendo que ela é aquela placa que sinaliza, que aponta o caminho, é por aqui. E qual é o caminho? Escutar a palavra e deixar com que a palavra toque o coração. E deixar com que a palavra ajude a fazer os discernimentos que tanto temos que realizar na vida. E que esse discernimento seja sempre um discernimento que nos encaminhe para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, mas sobretudo para nos colocarmos cada vez mais disponíveis ao chamado que Deus nos faz. O primeiro chamado que Ele nos faz é, evidentemente, o chamado à vida eterna. Nós falávamos no domingo passado sobre isto, e também os padres que passaram aqui ao longo desta dezena, eles também, cada um com a sua maneira, cada um apoiado na palavra que era proclamada no dia, mas todos, sem exceção, nos deram uma luz de que é preciso buscar cada vez mais viver a nossa vocação à vida eterna, porque é para isso que nós somos criados. Fomos criados para experimentar o amor de Deus, ser sinal desse mesmo amor, experimentado por cada um de nós, e também fazer uma caminhada que nos leve a voltar à verdadeira comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão só vai estar plenamente estabelecida com Deus quando nós voltarmos para o lugar de onde nós viemos, que é o céu. Que esta é a verdadeira realidade para a qual nós devemos nos encaminhar e enxergar nesta realidade a verdadeira felicidade, o cumprimento pleno do amor de Deus. É para isso que nós devemos nos preparar. Por isso que falar de Maria, celebrar uma festa mariana, celebrar, como tivemos aqui, 9 dias meditando os mistérios da Virgem, e tivemos um tema muito bonito, que é de Maria, a Arca da Aliança, porque ela é aquela portadora da salvação, portadora do sinal do amor de Deus. Falar de Maria é falar da relação com Cristo, a relação dela com Cristo, que deve ser a mesma relação que nós devemos ter com Cristo. Porque se nós queremos viver a nossa vocação de maneira plena, se nós queremos viver a nossa vocação de uma maneira profunda, e de uma maneira intensa, e de uma maneira verdadeira, nós precisamos estar intimamente ligados ao Cristo. É o que ele nos diz, acho que no capítulo 15 de João, na parábola da videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se está ligado em mim, tem vida. Se está ligado em mim, produz frutos. Evidente que vai precisar das podas, vai precisar da limpeza das folhas, caso contrário não produz frutos. Mas se nós vamos deixando com que o Senhor vá nos abastecendo com seu amor, com sua misericórdia, vá nos nutrindo, então nós vamos dando os frutos necessários que a nossa vida cristã deve produzir. E esse é o caminho de salvação? Esse é o caminho que nos conduz ao Pai? Este é o caminho que, se vivido profundamente, nos faz experimentar já aqui a vida eterna. Já aqui, quando vamos dando os sinais e vamos sentindo cada vez mais a presença de Deus, porque foi essa a realidade que Maria viveu. Ela esteve extremamente unida ao Senhor. E de todas as formas possíveis, esteve unida ao Senhor no plano biológico, porque foi preparada desde o seu nascimento como Imaculada Conceição. Na sua Imaculada Conceição, foi preparada desde o nascimento para que ela, 14, 15 anos depois, pudesse também trazer Deus no seu ventre. E qual intimidade maior do que o de uma mãe com o seu filho? Qual proximidade que é
comparável a esta? Nenhuma. E ela recebeu de Deus essa missão de trazer o próprio Senhor no seu ventre. Então, a primeira intimidade. Depois, uma intimidade espiritual, uma intimidade que também fazia parte da sua existência. A partir do momento em que ela se coloca à disposição do Senhor para que a sua palavra se cumprisse, ela, na sua existência, cria uma intimidade com Deus tão plena que se torna para nós modelo. Maria não é a nossa meta. Enquanto nós caminhamos como cristãos nesta terra, ela não é a nossa meta. Não estamos caminhando para chegar até a Virgem Maria. Estamos caminhando para chegar ao Cristo. Estamos caminhando para estabelecermos cada vez mais uma comunhão com Cristo. Mas Maria é o nosso modelo. É o modelo de comunhão. É o modelo daquele que consagra toda a vida nas mãos de Deus e permite com que tudo que aconteça seja para a honra e glória do Senhor. E a partir daí, então, nós vamos estabelecendo uma comunhão e vamos experimentando essa salvação que vem de Deus. E aí sim, vamos trilhando o caminho da vida eterna, e muito mais do que só trilhar o caminho da vida eterna, nós vamos dando frutos de eternidade. Frutos de vida eterna, que é o amor, o perdão, a reconciliação, que é a acolhida dos outros, que é o sinal que nós devemos dar no mundo. E nós estamos vivendo num mundo cada vez mais polarizado, um mundo cada vez mais secularizado, um mundo que não quer mais saber de nada nem de ninguém, onde cada um vive para si. Hoje, aqui ainda no Brasil, nós não vemos tanto essa realidade de sofrimento da sociedade. Mas eu estive viajando e lá a coisa já está praticamente perdida. A ponto de os pais não saberem mais nem em que escola colocar os filhos, ou aqueles que ainda apoiam a vida no Evangelho, porque nem nas escolas se consegue mais dar uma educação adequada às crianças. Uma educação que sempre visa humanizar, mas também que visa educar de uma maneira moral, e essa moralidade sempre alicerçada na vida cristã. E é esse o mundo para o qual nós estamos encaminhando. E não pensem vocês que as coisas talvez melhorem. Talvez fiquem um pouco mais brandas. Mas eu tenho percebido, enquanto estava vindo para cá, estava pensando, e eu tenho percebido que talvez está chegando a hora de nós, igreja no Brasil, começarmos a dar testemunhos como os mártires. Talvez chegou a hora de nós também sofrermos um pouquinho por conta da fé. Então, muito mais do que pedir ao Senhor que nos livre de qualquer desgraça, devemos pedir ao Senhor que aconteça o que acontecer, que nós estejamos firmes na nossa caminhada. Que nós saibamos defender a nossa fé com o mesmo vigor que é colocado talvez em nosso coração pelo Espírito Santo para estar aqui, por exemplo. Que nós tenhamos a força e a coragem necessárias de defender a fé, apesar das perseguições, apesar talvez até das mortes que sei lá, mas talvez tenhamos que enfrentar. Acho que chegou a hora da igreja no Brasil dar o seu testemunho. Dar o seu testemunho. De que fé nós somos feitos? De uma fé de momento ou de uma fé que vai nos conduzir na vida? E aí nós olhamos para a Virgem Maria e percebemos que ela é a imagem desta fé firme, que não tem medo, porque está intimamente ligada ao Cristo. E é essa ligação que nós temos com Cristo, que nós devemos ter com Cristo, que já nos foi dado no batismo, mas que é confirmado cada dia quando nós estamos na igreja, celebramos a Eucaristia, ouvimos a palavra e vamos fazendo uma caminhada de fé e de conversão. Por isso que nós propusemos esta novena, esta dezena, terminando hoje, com o intuito de, em primeiro lugar, manifestar a nossa fé aqui, no espaço em que nós celebramos. Manifestar a nossa fé no nosso bairro. Manifestar a nossa fé nessa parcela da cidade em que habitamos. Mas manifestar a nossa fé para nós mesmos. Perceber o quanto, talvez, nós precisamos rezar. Perceber o quanto que, às vezes, nós precisamos rezar mais. E o quanto faz bem rezar. Eu garanto que todas as pessoas, vindo todos os dias, ouvindo alguns dias, conseguiu viver a vida de uma maneira um pouco melhor. Porque rezou, porque dialogou com Deus, porque escutou a voz do Senhor.
Por isso que o grande intuito da nossa dezena não era somente rezar a Maria, fazer os pedidos, isto é evidente, porque intercede por nós, então é evidente que faz parte da vida do cristão, pedir oração uns pelos outros, e tivemos momentos muito bonitos aqui, de intensidade nessa questão de fazer os nossos pedidos e colocar o nosso coração com as nossas intenções, os nossos sofrimentos, nossas angústias e nossas necessidades. Mas também a nossa dezena teve um outro objetivo, que era de nos fazer rezar como Maria. Rezar com a vida. Rezar observando os acontecimentos. E quando não souber a resposta adequada, guardar no coração. E que nós possamos aprender a rezar como ela. Me impressionou muito o que o nosso bispo disse na sexta-feira passada, quando estava conosco. De que a comunidade, ela deve ser o retrato do seu padroeiro. E então, nós temos uma missão muito grande. Porque temos que ser retrato da Virgem Maria. Temos que ser retrato da Virgem Maria. Porque esta é a nossa padroeira paroquial. Então temos que viver e rezar como ela rezava. Rezar sempre. Orar sem cessar para que todas as coisas possam acontecer na nossa vida e assim nós possamos experimentar o seu patrocínio, a sua intercessão, que é o que nos diz a liturgia desse dia tão importante. Na primeira leitura do livro de Esther, Esther que vai interceder pelo seu povo, que pode a qualquer momento morrer pelas mãos do rei. Então ela vai e pede a vida do povo, porque esse é o seu desejo. E por que não enxergar em Esther também a figura da Virgem Maria, que esteve aos pés da cruz? E embora os evangelhos não relatem que ela tenha dito qualquer coisa, mas estava ali aos pés da cruz, como alguém que olhava para aquele sinal, talvez ainda sem compreender todas as coisas, mas olhava para aquele acontecimento e enxergava ali a salvação de Deus, e também pedia ao Senhor: salva este povo, eis o meu desejo. E de fato nos salvou no alto da cruz, e deu para nós esse sinal, para que esse sinal não se perca, mas pelo contrário, não nos deixe sucumbir diante dos sofrimentos, mas nos faça experimentar o amor de Deus, apesar dos nossos sofrimentos, para que assim nós tenhamos força para da mesma maneira como Maria, vencer todos os dias o antigo inimigo, o demônio, que sempre tenta nos afastar, que sempre persegue o povo de Deus, e que tenta cada vez mais nos tirar de um caminho de salvação, e que tenta desvirtuar o mundo para que o mundo pereça. Que nós possamos enxergar em Maria esta intercessão, que pede ao Senhor que nos salve, mas que ao mesmo tempo intercede por nós, para termos as forças necessárias para vencer o demônio e ajudar como missionários e ajudar como cristãos a ser um sinal do mundo, de tal forma que transformemos a água do sofrimento, a água da angústia, a água da tristeza, a água da desilusão, a água do relativismo, a água tantas águas que às vezes fazem o povo sofrer, transformar tudo isso em vinho da alegria, em vinho de salvação, como nos dizia o Evangelho. E para que essa transformação aconteça, uma coisa deve ser feita. E eu penso que deve ser o versículo bíblico que devemos levar no nosso coração e meditar pelo resto da vida. Fazer tudo o que o Senhor nos disser. Porque é isso que Maria pede aos serventes e é isso que ela pede para nós hoje. Se nós queremos viver a nossa fé de uma maneira coerente, se nós queremos viver a nossa fé de uma maneira profunda, se nós queremos colher os frutos que essa dezena nos deixou, nós devemos viver todos os dias fazendo tudo o que o Senhor nos disser. Porque é isso que vai transformar a nossa história. É isso que vai nos fazer ter força suficiente para carregar a cruz todos os dias. É isso que vai nos dar força suficiente para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os nossos sofrimentos. Fazer tudo o que Ele nos disser. E ela nos diz isso como mãe. Uma mãe que não se tornou nossa mãe por opção, mas se tornou nossa mãe por dom de Deus. Foi o Senhor quem nos deu como mãe.
E nós fomos dados como filhos a ela também por dom de Deus. Seja católico ou não, gostando ou não, todos, sem exceção, todos são filhos da Virgem Maria, porque foi um dom que Deus nos deu. E que este dom seja experimentado por nós, que este dom seja celebrado por nós, que esse dom seja respeitado por nós, vivido por nós, para que assim ela seja sinal do amor e da misericórdia de um Deus que quer nos salvar. Basta que nós também queiramos ser salvos. Não é? Então, meus irmãos, que esta dezena e também que essa solenidade de Nossa Senhora Aparecida seja para nós uma marca que vai nos ajudar a rezar, uma marca que vai nos ajudar a ser sinal do amor e da misericórdia de Deus em nossa paróquia, em nossa cidade, no mundo em que nós vivemos. Louvado